Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Clara e hoje eu vou estar trabalhando com vocês, né? A Aline acabou de falar com vocês sobre o cinismo e eu vou trabalhando com vocês um pouquinho sobre política. Então, eu escolhi trabalhar com esse tema porque é uma coisa que a gente está vendo muito hoje na TV, né? Por que a política está sendo, como diria na linguagem de vocês, está bombando hoje? Porque a gente vai ter o quê? Daqui 2 semanas, mais ou menos? Eleições, isso mesmo, eleições. Professora, quem você vai votar? Não, voto secreto, Bruno. Voto secreto. Passa de vergonha, essa Rafaela, vamos nem. Então, Se a senhora me nota, eu falo. Ah, é? Então, não, gente, voto secreto. Sobre isso também a gente vai estar conversando no decorrer das nossas aulas, tá? Então, hoje a nossa aula é uma aula introdutória. Eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre o surgimento da política, né? Nós vamos trabalhar em mais umas 3, 4 aulas sobre política ainda. Nossa. Tá? Vou procurar explorar bastante. Como eu gosto muito de literatura, eu vou procurar estar sempre trabalhando literatura e filosofia, né? E literatura tem tudo a ver com política, vocês vão perceber, porque teve, né? Houve muitos poetas que trabalharam com a chamada literatura engajada. Então hoje eu trouxe 2 exemplos para a gente conversar, para a gente ver. Então hoje eu vou falar com vocês sobre o surgimento, um pouquinho sobre o que é política. Antes de começar, alguém podia me definir o que é política? A gente escuta falar política em tantas coisas, o que é política? Aquele povo que De uma forma bem simples. é uma forma de enriquecer ilicitamente. Aquele povo que manda na gente. Isso, são Tiririca é candidato, sabe? Relação entre dois Agora tem cara que eu tá no Tiririca. com certeza. A relação entre dois seres vivos. É aluno da escola? Não, Acho que é. assim, depende. Depende, mas assim, mais de aula de política, gente. O quê? Organizações de poder. Isso, arte de governar, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho. Tá, então hoje o tema da nossa aula vai ser o que é política, né? Vou procurar hoje com vocês não responder, né, essa pergunta hoje, logo de cara, porque a gente vai estar vendo, né, e como a gente estuda filosofia, o importante é se perguntar, né, investigar e procurar respostas. Então a gente vai trabalhando, né, ao longo das nossas aulas. Espero que no final da nossa aula, né, das nossas próximas aulas, a gente chegue a uma conclusão aí do que é política, né, para que ela serve, que vocês saiam mais politizados das nossas aulas, né, sabendo a importância da política. Então, pessoal, a palavra política vem do grego políticos, que no seu sentido original está relacionado à cidade, porém o conceito de polis é mais abrangente do que o de cidade. Então, a política ela surge na Grécia, né, com as cidades-estados. Então, as primeiras cidades-estados foram Esparta e Atenas. Então, aí que surgiu, com as polis surgiu o conceito de política. Então, nesse período, política servia para definir tudo o que se fazia, né, dentro das cidades, aí, das polis, tudo que é urbano, civil, tudo que é público. Esse significado expandiu-se com a obra política de Aristóteles, né, que provavelmente, se vocês já não tiveram alguma aula sobre Aristóteles, vocês vão estar conhecendo ele, né, um filósofo que foi muito importante para o seu período, né, para o seu tempo, que é na filosofia grega, né, na filosofia antiga, onde passou a designar-se política como arte ou ciência do povo. Então, essa noção mais básica que a gente tem do que é política, a arte de governar, a arte ou ciência do governo, a gente teve com Aristóteles, né? E política e filosofia, a gente vai ver, elas nasceram juntas, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí alguns filósofos nas próximas aulas, né? Primeiro, filósofos clássicos como Aristóteles, Platão, que vão falar sobre a política, né? E depois, mais na Idade Moderna, a gente vai trabalhar com Maquiavel, sobre qual era o pensamento
né, da sociedade nesse período sobre a política. Como que era essa arte de governar, né, nesses períodos, né? Então, nesse período aqui, né, que é o comecinho, um filósofo que a gente vai começar a estudar na próxima aula, que é o Platão, ele dizia que o filósofo, né, por ser um amigo da sabedoria, ele que deveria ajudar, ou ele que deveria governar, né, ajudar a governar, ajudar a administrar a polis, né? Então, por isso que a gente diz que filosofia e política nasceram juntas, né? Então, gente, hoje a política está em tudo, né? Então a política tem uma importância fundamental. Tudo que eu vou fazer hoje envolve política. A política não é só quando chega a época das eleições, né? A gente está vivendo aí, quando a gente, né, o Gustavo falou, o que você falou mesmo que era política, Gustavo? Relação entre dois animais. Isso. Seres vivos. Seres vivos, isso, né? No caso, entre dois, né, seres humanos. Então, sempre quando a gente está, anelítica, que é a arte do bem, né, do bem conviver, então quando a gente está dentro de uma sala de aula, quando a gente está no trabalho, a gente vai estar sempre fazendo política, né? E é por isso, para começar a mostrar a importância da política, né, da gente começar a não se deixar apagar, né, ou não se tornar, né, apolítico, despolitizado, eu trouxe para vocês um texto, né, de um poeta, dramaturgo alemão, né, chamado Bertolt Brecht, né? A pronúncia aí vai ficar faltando, né? Mas é um poema muito interessante que vai falar sobre o analfabeto político, né? Então, para introduzir aí a nossa aula, né, para a gente poder fazer uma discussãozinha, para nas próximas aulas a gente entrar mesmo nos filósofos que falavam sobre a política, eu trouxe para vocês esse texto. Então, ele fala assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, gente, o que esse texto tá falando pra gente aí sobre o que é ser um analfabeto político para o nosso autor aí? Isso mesmo. Alguém que acha que política é só eleições, é só né, o governo, que quem está lá no poder não vai mudar em nada a minha vida. E esquece que a política está em tudo. Né? Então que isso vai influenciar, né, no preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, tudo vai envolver política. Né? Tudo vai depender de quem está lá no poder. Por isso que é importante, né, a gente nessas eleições, quem já vota, né, quem já tem 16 anos, já fez seu título, né? Apesar do voto aos 16 ser facultativo, né, poder ou não, é muito importante que vocês procurem votar, mas analisar os candidatos, né, procurar mudar, procurar renovar, para que a gente não fique fora dos acontecimentos políticos, não fique fora da participação política. É muito importante, né, porque o futuro aí do país vai depender de nós, né, do nosso voto. Então os políticos, eles se elegem pelo quê? Pelo nosso voto. Então o nosso voto é muito importante. Porque nós querendo ou não, a gente dá um cerco. Com certeza. Com homem, sim. Com Então certeza. não adianta prelegar isso. E isso dizer que eu não participo de política é uma Até sujeira. quando ele está dizendo isso, é uma forma, é uma política. Com Tem gente que certeza. diz que o homem não é um ser político. Tem gente que diz que o homem não é um ser político de nascença. Tá bom. Vai dizer. Não, tudo bem, sabe?
Não, é válido, né? Mas eu acredito, né, como a Nelly diz, que o homem é um ser político. Não tem como ele se privar da política. Aí, pessoal, eu trouxe um outro poema para vocês, que é do Ferreira Goulart, que esse é um poeta brasileiro, né, modernista, que trabalhou muito com a literatura engajada, né, no Brasil, nas suas obras, e ele aqui vai estar fazendo uma crítica, né, social aí, que envolve política, envolve, né, eu vou ler para vocês. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema, não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar e do pão. Funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema, o operário que esmera seu dia de aço e carvão, nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então aqui, gente, Ferreira Goulart está fazendo uma crítica aqui, né, né, a gente pode pensar, né, ele está falando aqui de várias classes, está falando do operário, está falando, né, de quem trabalha nas minas de carvão, está falando dos funcionários públicos, né? Ele está dizendo aqui, ó, que o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Ele está fazendo uma crítica aqui aos alimentos principais, né, necessários para a gente, aí, o arroz e o feijão, né, e o preço disso, né, a exorbitância, né, no período que estava dizendo que tem pessoas que não conseguem se alimentar porque não conseguem comprar arroz, feijão. Então aqui a gente pode ver crítica à desigualdade, crítica, né, ao desemprego, ao roubo, né, de políticos. Então a gente vê que o quê? Tudo isso vai depender do quê, gente? Da política, de quem está lá no poder. Então quando o Ferreira Goulart escreveu isso, pensou nisso, é diferente do que acontece hoje? Hoje pode ser que tenha melhorado um pouco, né? Mas muita gente ainda não consegue, né, comer bem, viver dignamente, conseguir comer, pagar gás, telefone ou luz e água, né, que são o mínimo. Muita gente, né, pela sonegação dos políticos aí não consegue leite, carne, açúcar, pão, outros alimentos básicos aí para nossa subsistência, né? Aí depois aqui ele vai falar do funcionário público, fica o dia todo fechado, que o salário dele, né, ele vai falar que é um salário de fome, né, que não cabe no poema, vive fechado em arquivos, ou seja, bitolado. Vai falar do operário que trabalha o dia todo e ganha uma miséria, né, como a gente já viu na primeira estrofe, não dá o preço do arroz, do feijão, que ele precisa comer para viver, não cabe no poema. Aí quando ele diz que o poema está fechado, ele vai aí fazer uma crítica, né, já na parte de literatura, e vai dizer que para que vai servir o poema? Que o poema vai fazer uma crítica, mas que o poema não vai fazer nada, né? Então o poeta ele vai mostrar alguma coisa, né? Por isso que ele vai dizer lá que o poema não fede e nem cheira, porque o poema vai mostrar, né? Ele vai estar